Esperin, sou competidor de Rally Velocidade, sou natural aqui de Estação e corro desde abril de 2017, mas faço parte da organização do Rally desde 2013, onde tive o prazer de ser convidado pelo atual presidente hoje, Leandro Rosa, para fazer parte da equipe, e graças a Deus estou aí até hoje, tanto que virei competidor navegador de Rally. Pensei bastante de onde vou gravar, onde não vou gravar. Tenho troféus, poderia gravar em outros lugares. Só como falei com o Lucas, quando o Lucas Neumann, quando me mandou, veio um monte de sentimentos e eu digo, pô, eu vim fazer academia, comecei a fazer uma esteira, comecei a pensar nos assuntos e, pô, tantas histórias. E aí quero fazer alguma coisa, aproveitar para gravar aqui, que a memória está quente. E aí, isso que eu estou fazendo. Então, se não me engano, ele falou que era para falar sobre, enfim, meu nome, né? Leandro Brustolin, piloto de rally. Hoje não mais na ativa como gostaria, né? Enfim, eu comecei no automobilismo, para quem não me conhece, no kart, muito novo. Fui para automobilismo de pista, andei até perto dos 30 anos em pista, né? E aí acabei me apaixonando pelo rally numa prova que fui assistir em Erechim, né? Morava em estação na época, né? E via o rally como alguma coisa que aparecia, estava começando em Erechim também. Já conhecia o rally através de um preparador meu que preparava o alemão. Eu tinha era em Novo Hamburgo, e ele preparava alguns carros de rally. E eu vi aqueles carros, juro que não me apaixonei na primeira vista pelos carros, porque aqueles carros com tapa-barro, enfim, apesar de preparar carros maiores e tal, fazendo Evo também, na época. O primeiro contato que eu tive com um carro de rally foi, pior que foi com o Evo, de carona com o Guilherme Spinelli, que eu não conhecia na época. Na verdade, eu estava na casa desse preparador, o alemão, e aí ele apareceu e eu fui dar uma volta com ele. Gostei muito, imagino, de Evo, né? Mas vi que o sonho era muito, muito alto. Enfim, me apaixonei pelo rally já na primeira prova que eu fui ver em Erechim, isso em 2001. Lembramos que foi em maio essa prova. Fizemos um carro toque de caixa, um Coach, um Mitsubishi Coach, muito bom carro, tenho saudade daquele carro. E foi meu primeiro passo. Andei já a prova seguinte, eu andei em Florianópolis. Foi a segunda etapa do brasileiro que tinha naquele ano. Eu já fui disputar minha primeira prova. E para variar, a gente não tinha muito conhecimento. O alemão não me falou de homologação de carro, não me falou de capacete com intercom. Chegamos lá, tinha que ter capacete. Eu disse, tá, mas capacete e intercom? Intercom não tinha. Meu navegador na época era o Jefferson Pavinato, que navegava rally regularidade. Enfim, não sei porque caras a gente não tinha nem intercom. Bom, mas fomos muito bem nessa primeira etapa. Chegamos em terceiro e na categoria, não foi minha primeira prova de estreia, e ganhamos o Super Prime. Então essa é uma prova minha marcada. O Super Prime foi numa beira-mar em São José, na beira-mar que estavam construindo. Então foi muito gratificante, né? Já começar assim, mas também o gosto já foi bem forte, assim. Então me apaixonei de cara e já fiz várias provas aquele ano ali, dei continuidade, né? Fomos andando, fomos se aperfeiçoando, né? Andamos Curitiba, etapa do Sul-Americano, enfim, demos sequência naquele ano. Então esse foi a minha introdução, né? E é onde começou a minha paixão pelo rally. Cara, um fato curioso, eu acho que eu sou novo no esporte ainda. Esse ano será o 5º ano que eu vou correr rally, né? Mas eu acho que um fato que vai ficar na minha cabeça sempre foi de quando eu larguei na especial e eu encontrei a minha mãe no barranco, ela junto com um tio, um familiar, me vendo passar. Eu acho que nada e nem ninguém torce mais por mim do que ela, né? E alguns quilômetros após, uns
4, 5, eu encontrei o Leandro Brustolin, que é o meu ídolo do esporte, onde eu já tive a oportunidade de correr 2 provas com ele, e é um baita piloto, não tenho nem o que falar, né? É meu ídolo. E claro que na hora, sim, quando eu vi eles, o meu coração começou a acelerar, mas eu tinha um foco que eu tive que manter até o final do especial. Mas quando eu cheguei no especial, confesso que caiu umas lágrimas e me veio na cabeça tudo que, porra, tô no lugar certo, tô no esporte que eu mais gosto e vai ficar marcado na minha cabeça sempre. Relação com a torcida, com as pessoas, é algo que em todas as provas que eu participei, em todos os anos, poucos lugares, né? Eu particularmente sou suspeito de falar porque eu sou cria da casa, então eu tenho um afeto muito grande, uma torcida muito grande, né? Lembro que, como eu falei, até 2009 a gente andou ininterruptamente, e então a gente tinha uma ligação muito forte com a torcida, temos ainda, né? Enfim, com a cidade. Hoje tem crianças que eram crianças de 4, 5 anos, 6, hoje são homens, e que participaram nisso, né? E cresceram junto conosco, né? Então era uma satisfação muito grande, e um prazer muito grande, um orgulho muito grande de representar a cidade, de fazer as provas, de andar, em saber que a gente tinha capacidade de fazer. Vejo hoje com um grande orgulho, né, o legado que a gente deixou e que a gente deixa, isso é o que importa. A estação, o Automóvel Clube hoje realiza as provas perfeitamente, eu acompanho sempre, mesmo não andando, vou lá, tenho os familiares, né, tenho uma ligação muito próxima ainda. Então, sempre foi muito gostoso, sabe? O prazer que eu tinha é algo que jamais vou esquecer, né? E quem sabe ainda pretendo curtir muito ainda. É claro que estrear em casa teve um gosto diferente. Como eu já estava na organização do Rally há alguns anos, eu conhecia os trechos onde se passavam o Rally, né? E claro que quando a gente bota o capacete, o macacão, que aperta o cinto, vem aquele frio na barriga, a cabeça com certeza dentro do carro. Eu quis dar o meu melhor na hora, com toda certeza, e claro que isso aí foi um momento único e vai ser inesquecível, com todo o público nos prestigiando ao lado da especial, e amigos torcendo, e família. Claro, isso vai ficar na mente para sempre. Contar algumas histórias, é sacanagem porque tem tantas, né? Muitas, muitas e muitas. Em estação o povo vive intensamente, né? Mas contar algumas, né? Nossas, que eu quero compartilhar com vocês, né? Algumas coisinhas assim, tem tantas, né? Mas algumas que eu acho importante sobre até o Automóvel Clube. Eu não me lembro o ano, 2006, 2007, por aí, não lembro mais agora de cabeça certo qual é que é essa prova. A gente resolveu fazer um Super Prime no Parque da Lagoa. Cara, a gente transformou um parque que hoje nem sei se é mais, tinha um grande lago. A gente resolveu que ia passar ali a prova no meio desse lago, e a gente teve que construir uma ponte, a gente teve que construir uma estrada no meio desse lago, secar o lago, para te dizer a imensidão que foi de cargas de pedra, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que quando o Automóvel Clube comprava uma ideia, mesmo que seja coisas que pode ser muito, muito difícil de fazer, a gente fazia. E fazer aquele circuito, para quem lembra, no Parque da Lagoa, foi um desafio enorme. E a gente teve um azar de pegar chuva, choveu simplesmente 2 semanas anterior à prova direto. E a gente tinha que fazer a prova, a gente tinha que fazer aquilo lá, era a parte principal, era aquele Super Prime ali no Parque da Lagoa. Então foi construída uma ponte de madeira, foi
feito uma pista onde não existia nada, foi secado um lago, foi construído uma estrada dentro desse lago, tinha um vado, que eu tenho fotos, enfim, o pessoal deve lembrar, o Palmeirinha, se não me engano, quebrou o motor ali passando esse vado de água, enfim, e foi emblemático porque fazia algumas provas que eu não ganhava mais em estação, e a gente ganhou, eu e o Daniel Seconello ganhamos essa prova. Se não me engano foi o ano que a gente foi campeão, acho que foi 2008, campeão da A6, campeão brasileiro, e acho, né? E teve também o Gabriel que ganhou na categoria dele, o Gabriel Boff com o irmão dele. Então foi uma história muito legal porque foi uma superação. Na sexta-feira a gente não tinha nada pronto, tudo era para terminar e foi muito difícil terminar. Era caminhões, era patrola, era a prefeitura envolvida, era nós, foi um desafio imenso, assim. Uns gostaram, outros não, mas para o público, para o próprio rally foi marcante, ficou na história. Eu acho que poucas cidades irão fazer o que a gente fez ali para fazer essa prova aí, e particularmente para a gente ter esse Super Prime aí. Para finalizar, quero agradecer, né, o pessoal pelo convite, né, pela lembrança, e cara, um prazer muito enorme falar do Rally de Estação, falar da cidade de Estação, falar da nossa prova, do legado que a gente deixou. Teria que ter muito tempo para gente, são tantas histórias, tantas, e então, mas eu acho que deu para dar uma pincelada um pouco aí para os mais novos, principalmente para os mais novos, né, que não conhecem ou que não sabem, e um pouco da história. E é isso aí, gurizada. Só tenho uma gratidão muito grande pelo Automóvel Clube, pela cidade, né? Não tenho andado lá por escolha, o pessoal sabe, tem alguns sentimentos, depois do meu acidente ficou muito difícil, mas quem sabe no futuro a Deus pertence, a gente volta. É o meu maior vontade que eu tenho, é de andar em estação, andar a prova de estação. É um sonho ainda voltar a andar de novo em estação, tá? Quem sabe está perto aí, a gente volta a andar, tá? Grande abraço, estamos aí.